esse é um conto de fadas moderno localizado em Hollywood. Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre Era Uma Vez em Hollywood. A história acompanha Rick Dalton, um ator de faroeste em decadência, e seu dublê e melhor amigo Cliff Booth, enquanto tentam se manter relevantes na Hollywood em transformação no final dos anos 60. Paralelamente, acompanhamos a atriz Sharon Tate, vizinha de Rick e símbolo de uma nova geração que está surgindo no cinema. Com direção e roteiro de Quentin Tarantino, o longa é uma homenagem nostálgica ao cinema e uma carta de amor para o cinema e a cultura de Los Angeles dos anos 60 e 70, época em que Tarantino cresceu e passou a frequentar os cinemas. O filme retrata principalmente o momento de transição entre a velha Hollywood e a nova onda de produções que viriam nos anos 70. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo a melhor filme, e levou para casa 2 estatuetas, uma de melhor design de produção e a outra de melhor ator coadjuvante pro Brad Pitt, sendo essa a sua primeira estatueta por uma atuação. E algo legal que eu sinto que apenas complementa o filme e, de certa forma, a visão do diretor com essa época e com o cinema em si, é que depois de assistir, eu li alguns capítulos da biografia do Tarantino. Nela dá pra entender perfeitamente de onde ele vem, por que ele resolveu fazer e o fascínio dele com essa nova época de produções, né? E quão importantes elas são pra ele, porque realmente definiram a infância e a juventude dele. Gosto muito desse conceito, assim, de Era Uma Vez, que remete aí a contos de fada, para querer reescrever a história em um momento que marcou muito ali o cinema, que foi justamente a morte da Sharon Tate para a seita do Charles Manson. Então o filme mistura personagens fictícios com figuras reais para refletir sobre os efeitos do tempo, da fama e a violência cultural, enfim, dando um final feliz para uma das histórias mais brutais de Hollywood. E a Sharon Tate aqui é basicamente um símbolo de pureza, inocência, meio que mostrando essa juventude da nova fase que Hollywood estava passando. Então todas as cenas que a gente tem com ela tá extremamente feliz, são cenas curtas, né, que não tem tantos momentos assim de desenvolvimento, que é muito mais pra mostrar uma rotina contente, né, trazendo uma certa esperança. E a personagem também, de certa forma, é uma personificação de como Hollywood era enxergado por muitas pessoas, como esse lugar colorido, cheio de atividade e extremamente divertido. Os anos 70 em Hollywood foi um período de muito pessimismo, assim, nas obras, muito influenciado pelo período vivido pelos estadunidenses naquela época, com a Guerra do Vietnã e o escândalo de Watergate. E o Tarantino aqui vem pra mostrar o ponto de virada de tudo isso. Dessa forma, o filme é meio que assombrado pelo assassinato da Sharon Tate. Ameaça esse paraíso do cinema dos anos 60, servindo quase que como um aviso pra gente meio que tá sempre de olho assim no que tá acontecendo e tentando entender como as tramas vão acabar se juntando, como as coisas vão acabar se conectando e, de certa forma, até temendo pela morte da personagem. O filme também entra muito na sujeira que acontecia em Hollywood, na verdade, a sujeira que era encoberta dentro de Hollywood nessa época. E a trama vivida pelo personagem Cliff Booth representa algumas dessas questões. Ele é um personagem extremamente bruto, com um passado muito questionável, principalmente relacionando com a sua esposa, né? O que nos lembra a tantas histórias de conspirações que a gente conhece de Hollywood envolvendo casais, né? Em que um morre e o outro, de certa forma, é o principal suspeito. E a troca do Cliff Booth com a trupe do Charles Manson também é uma dessas questões. O grupo mora em um local distante, em um rancho abandonado, e a chegada do dublê ao local é carregada de suspeitas e tensões. E além de homenagear o cinema dos anos 60 e 70, o filme também acaba sendo uma grande homenagem para o próprio cinema atual, reunindo grandes nomes da atualidade, né, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e a Margot Robbie. E não só isso, mas hoje o filme é conhecido por ter um caráter até meio profético, revelando diversos nomes que viriam a fazer muito barulho, como Sydney Sweeney, Margaret Qualley, Austin Butler, a Mike Madison, né, que depois acabou até ganhando um Oscar de melhor atriz. Todos eles estavam simplesmente fazendo muitos papéis terciários ali dentro da história. E pra mim, esse filme traz a melhor performance do Leonardo DiCaprio, pelo menos a melhor dos últimos tempos, com esse ator simplesmente entrando numa espiral assim de loucura, não conseguindo achar o seu lugar dentro da indústria. Rick Dalton, de certa forma, é um retrato muito real do que diversos atores passaram com as mudanças que tomaram conta de Hollywood durante a década de 70, com o declínio dos estúdios e a grande presença do cinema autoral. O DiCaprio, então, traz esse personagem em decadência que tá tentando de tudo pra não se tornar irrelevante, desesperadamente tentando se reinventar. A ambientação do filme também é um destaque, conseguindo com facilidade
pode nos transportar para aquela época, seja por conta dos cenários, dos figurinos, até mesmo da própria trilha sonora e da coloração mesmo da fotografia. O filme tem um ritmo mais calmo que outras obras do cineasta, né? O que faz com que tanto nós espectadores, mas também o próprio Quentin Tarantino, a gente tenha uma chance de revisitar o passado, né? Revisitar esse tempo que não vai mais voltar. Assim também trazendo uma reflexão sobre o passado, que por conta do filme pode ser reescrito. E o filme também, claro, mostra os bastidores do cinema, e eu devo dizer que essa é uma temática que me interessa muito e que eu gosto muito de filmes que mostram isso. Então aqui a gente vê como os filmes eram gravados, a dinâmica entre os atores e os dublês, as brigas que aconteciam nos bastidores entre os profissionais, né? E a gente pode também ver vários rostos famosos ali da época, como o Steve McQueen e também o Bruce Lee. Esse é um conto de fadas moderno localizado em Hollywood. O ator em decadência se supera, o dublê ganha a aprovação do ator e Sharon Tate termina viva. Ele é um filme otimista de certa forma, e ele me conquista pelas histórias, pelos personagens, pelos bastidores do cinema e principalmente pelo senso de humor. Definitivamente é um filme que é pra ser revisitado várias e várias vezes. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 9 e ele tá disponível na Netflix. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você acha de Era Uma Vez em Hollywood, também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do Quentin Tarantino e também deixar aqui qual que é o próximo filme que vocês querem ver review por aqui. Então foi isso e até o próximo vídeo.